Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui unidos hoje para meditar na palavra de Deus e orar por nossas famílias. Sim, nós vemos na palavra de Deus que quando o povo de Israel foi tirado do Egito rumo à sua terra prometida, a terra de Canaã, o Senhor Deus lhes deu alguns feriados, digamos, algumas festas, que eram mais do que dias de folga, mas dias festivos, para celebrar aquilo que eles podiam recordar do passado, os milagres de Deus, o cuidado do Senhor durante aquele caminho e o futuro de bênçãos ainda maiores que Deus tinha para eles. Então hoje nós vamos meditar com vocês com a leitura de Deuteronômio, capítulo 16, quando Moisés descreve as 3 santas convocações. São as festas da Páscoa, de Pentecostes e de Tabernáculos. Cada uma dessas festas tem um significado profético, elas apontam para algo em relação à pessoa de Jesus e o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos certeza de que o Senhor vai ministrar algo novo na sua vida e vamos aprender princípios para o nosso próprio relacionamento com Deus. Amém. Ao refletirmos em Deuteronômio 16 sobre essas 3 festas que Moisés descreve ao povo de Israel como ordenanças do Senhor para o povo de Israel ao entrar na terra prometida. Ao final dessa leitura também queremos orar pela sua vida, pela sua família, concordar com os seus motivos de oração. Então fique conosco até o final dessa transmissão. Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós entregamos, Pai, todo esse dia a Ti e pedimos, revela-te a nós, revela a Tua vontade, os Teus propósitos, os Teus caminhos sobre nós e abre, Pai, os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Que Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco através dessa leitura e abençoa, Pai, todo esse momento devocional e cada pessoa que está aqui unidos conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deuteronômio capítulo 16 diz assim: observem o mês de Abibe, que hoje fica entre março e abril. Esse foi o mês em que o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão, liderado por Moisés, por Arão e Miriam, rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Então observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus. No mês de Abibe, de noite ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos, de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Amém. Essa é a primeira chamada Santa Convocação, a festa da Páscoa, juntamente com a festa dos pães sem fermentos. Vários elementos que nós vemos aqui em Deuteronômio 16, falando sobre a festa da Páscoa, nós vemos nos evangelhos. João capítulo 5, por exemplo, menciona que Jesus estava ali para uma das festas dos judeus. E nós vamos ver em vários outros trechos dos evangelhos como Jesus participou dessas festas. Desde criança ele ia com seus pais, José e Maria, e depois também durante o seu ministério com os seus discípulos ele ia e ele ensinava, ele era questionado, ele participou de várias dessas festas. Nós vemos no Novo Testamento o fermento aqui que
Moisés disse que o povo de Israel deveria retirar da sua casa durante a festa dos pães sem fermento. Jesus mostrou que esse fermento aponta para a hipocrisia, para o pecado, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vemos esse cordeiro pascal que deveria ser sacrificado, que aponta para a pessoa de Jesus, como em Apocalipse diz que ele é o cordeiro perfeito, que morreu em nosso lugar para com seu sangue comprar todos os povos, todas as famílias, todas as pessoas para o nosso Deus. E tantos elementos, Êxodo capítulo 12 descreve mais detalhes sobre como o povo de Israel deveria celebrar a Páscoa, e aqui Moisés está lembrando ao povo de Israel que essa seria cada ano a primeira santa convocação, a Páscoa do Senhor. Em seguida, a festa das semanas, verso 9. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Amém. Essa segunda festa, então, chamada Pentecostes, que celebrava a colheita, ela acontece cerca de 7 semanas depois da festa da Páscoa, e ela também é marcada no Novo Testamento, especialmente no texto de Atos, capítulo 2, quando Pedro anuncia corajosamente a palavra de Deus, e ali milhares de pessoas, cerca de 3.000 pessoas, decidem entregar as suas vidas a Jesus, perguntando: o que nós precisamos fazer para que nós não estejamos debaixo de juízo, não estejamos distante de Deus, mas possamos também estar reconciliados com Deus. E Atos 2 mostra o início da igreja, que pode ser vista como uma grande colheita que os apóstolos fizeram, reunindo várias pessoas para juntamente com eles louvarem a Deus, meditarem nas Escrituras, viverem em comunhão como servos do Senhor Jesus. Essa é a segunda santa convocação, chamada da festa de Pentecostes, ou festa das semanas. E a terceira é a festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos. Verso 13 diz: celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa, dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Olha que bênção, essa é a bênção do Senhor, que Amém. vem abençoando o trabalho e vem trazendo essa alegria. Muitas vezes pessoas acham que o dinheiro ou bens materiais vão trazer alegria, mas é o Senhor que traz essa alegria, essa satisfação no nosso coração e abençoa a obra das nossas mãos, o nosso trabalho e tudo aquilo que nós fazemos para Ele e por Ele. Amém. Verso 16, resumindo então: 3 vezes por ano, todos os homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermentos, que é a Páscoa, da festa das semanas, que também é conhecida como Pentecostes, e da festa das cabanas, ou tabernáculos. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Eu e a Rafa moramos aqui em Austin, num bairro que concentra a população judaica. Então é muito comum nós vermos aqui no bairro, no supermercado, os judeus, muitas vezes com o kippá na cabeça deles. E durante o ano passado eu pude observar claramente até um supermercado aqui mais próximo que tem uma seção dedicada para eles com produtos kosher. Eles criaram como se fosse uma tenda que é chamada pelos israelitas kabut, e ali eles colocaram um texto falando sobre a festa dos
a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas como um local onde os judeus poderiam ir e ter ali um tempo de reflexão, de oração. É sempre uma tenda bem simples. Nós também vimos em algumas casas aqui da vizinhança alguns judeus que montam a sua própria tenda e eles ainda celebram essa festa até o dia de hoje. Sim, todas essas festas, né? Eles Todas continuam. elas, sim. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Algo mais interessante para mim em relação a essas três festas é que, se você pensar nas três santas convocações, a primeira é que a Páscoa se cumpriu quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou em nosso lugar, pagando com o seu sangue como Cordeiro perfeito pela nossa redenção. A segunda santa convocação, que é Pentecostes, como nós mencionamos, se cumpriu em Atos capítulo 2, quando a igreja inicia uma grande colheita, o Espírito Santo é derramado sobre os crentes. Mas a terceira santa convocação, que é chamada Tabernáculos, ela ainda se cumprirá. Essa é a única festa que tem um significado profético, e assim como Páscoa se cumpriu, assim como Pentecostes se cumpriu, um dia também se cumprirá Tabernáculos, o que ainda não aconteceu. Isso se dará por ocasião de quando Jesus retornar para buscar a sua igreja, e nós vamos tabernacular ou habitar com ele eternamente. Amém. Então nós temos essa convicção ao olhar para a história e ver que a festa da Páscoa se cumpriu na vida de Jesus, e assim como o Pentecostes se cumpriu no derramar do Espírito Santo, nós aguardamos ainda essas semanas, pela festa das semanas, ou a festa de tabernáculos, quando Jesus voltará. Ele certamente voltará. Em Atos diz que quando os discípulos viram Jesus subindo aos céus, eles olharam Jesus corporeamente, com os seus ossos, com a sua carne. Ele subiu e ele foi a algum lugar no espaço, onde a NASA, nenhum astronauta, nenhum telescópio consegue atingir. Mas Jesus está em algum lugar fisicamente, aguardando o dia em que ele voltará para nos buscar. Então prepare o seu coração com expectativa de que um dia nós vamos cear com Jesus, nós vamos tabernacular com Ele. Amém. Em breve essa festa também se manifestará e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Temos mais alguns poucos versos para concluir Deuteronômio 16. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Amém. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Encerra dizendo: não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Uma advertência em relação à prática da justiça e também contra qualquer tipo de idolatria entre o povo de Israel. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar em concordância com os seus motivos de oração e pedir ao Senhor a bênção para esse dia, orar pelas nossas famílias. Vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos pela sua preciosa palavra. É tão lindo ver como o Senhor fala, Pai. e o Senhor vela pela sua palavra. O Senhor Sim, cumpre aquilo que diz, porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender da sua palavra e deixar para trás o que o Senhor tem nos prometido de melhor. Obrigado pelos seus planos e propósitos para conosco. Obrigado por enviar o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa reconciliação com o Senhor. Obrigado por enviar o Teu Espírito Santo para habitar em nós e nos guiar em toda a verdade, nos lembrando das palavras de Jesus e nos revelando, ó Pai, o seu coração. Amém, E obrigado Senhor, pela esperança de que o Senhor, Deus, que cuida de nós como nosso bom pastor, também um dia voltará em poder, em grande glória, Amém, para Senhor. nos resgatar e nos levar para toda a eternidade, estarmos na Tua presença. Obrigado porque nós não estamos limitados a essa vida temporária, mas nós temos toda a eternidade para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós somos gratos, adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade e pedimos que o Senhor nos ajude a prepararmos o nosso coração no dia de hoje, a cada dia das nossas vidas, para nos encontrarmos com o Senhor, nosso Deus.
Eu e a Rafa oramos por todos que estão conectados conosco agora ou vão receber essa ministração mais tarde. Nós pedimos que o Senhor contemple, Pai, cada motivo de oração que juntamente conosco agora são apresentados diante do Teu altar. Nós concordamos para que o Senhor responda, realizando milagres, abrindo portas, trazendo Sim, meu relacionamentos estratégicos, curando os enfermos. Amém, Nós Senhor. oramos, Pai, em concordância por aqueles que estão se sentindo sós, que o Senhor venha trazer a manifestação da sua presença Sim, e a meu oportunidade dessa pessoa também estar servindo o próximo e assim experimentando o fluir do seu amor através da sua própria vida. Oramos, Pai, pelas famílias aqui representadas, por nossos filhos, por aqueles que têm os seus netos e bisnetos e todas as nossas causas, Pai. E cada motivo de oração que agora são apresentados ao Senhor. Nós concordamos, pedimos que o Senhor responda para a glória do seu nome. Oramos com ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Então Deus. tenha um dia muito abençoado, nós Amém. amamos vocês. Bom dia aí para quem está conectado. Vi que a minha sogrinha tá ali. Bom dia, Silvia. Bom dia. Então bom dia, talvez se você não falou aqui no chat conosco, mas se sinta amado, se sinta a alegria que nós temos de ter cada um de vocês aqui unidos em oração, em fé conosco. Sim, nos vemos amanhã para lermos juntos Deuteronômio 17. Deus abençoe muito o seu dia, nós amamos vocês.